Olá, amigos online, tudo bem? Gente, meu nome é Wilson Araújo, e eu vou começar hoje, vamos começar, na realidade, o estudo da contabilidade pública. Agora, essa contabilidade pública será trabalhada pelo enfoque orçamentário. Como assim enfoque orçamentário, Wilson? É porque hoje temos duas contabilidades do setor público. Temos a contabilidade pública, enfoque orçamentário, e temos a contabilidade aplicada ao setor público. Muita gente pensa que não existe mais a contabilidade pública. Lê do engano, existe sim. A Lei 4320/64 trouxe normas para a contabilidade pública, enfoque orçamentário. E as normas brasileiras de contabilidade ao setor público trabalham enfoque patrimonial. Então, gente, ao final de um ano, de um exercício financeiro, uma entidade deverá obedecer tanto à contabilidade pelo enfoque orçamentário, tanto à contabilidade pelo enfoque patrimonial. Então, hoje temos as duas contabilidades. Cuidado! Muita gente está pensando que não existe mais a contabilidade pública. Peguem as provas para ver se isso não existe. Tá lá. As provas exploram uma e a outra também. Mas o nosso papel aqui, a nossa missão, inicialmente, será de trabalhar a contabilidade pública pelo enfoque orçamentário, ok? Então, teremos como amparo legal a Lei 4320/64. Mas por que essa divisão? Qual a razão? Só para a gente comentar um pouquinho. Gente, a contabilidade pública brasileira, ela é muito diferente da contabilidade pública internacional. Então, para que houvesse uma padronização, uma internacionalização, novos conceitos foram implementados, novas estruturas de balanços, de demonstrativos e novos demonstrativos foram implementados para que houvesse essa padronização. A contabilidade pública, pelo enfoque orçamentário, infelizmente, ela não é tão tempestiva em relação aos dados que ela cria. Então, falta tempestividade e isso prejudica muito o aspecto gerencial. E a crítica que existia e ainda existe em cima da contabilidade pública passa por aí. Ela produzirá dados, tudo bem, mas esses dados não chegam a contento para que o administrador público tome uma decisão, para que o administrador público gerencie a sua azienda pública. Agora, a contabilidade aplicada ao setor público, ela se parece até, em alguns momentos, com a contabilidade privada que tem esse enfoque gerencial. Então, gente, padronização, internacionalização, enfoque gerencial foram os 3 pontos que eu posso até destacar como principais para essa mudança. O quadro a seguir vai mostrar o que eu retrato. Vamos lá. Começamos, né? Noções de contabilidade pública. Então, o que aconteceu? Com o intuito de internacionalizar, de padronizar a contabilidade pública, houve uma mudança radical, mas acrescentando e não excluindo. Mudança que está presente nas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. Mas o que veremos aqui é a contabilidade pública regida pela Lei 4320/64, que chamamos de enfoque orçamentário. Enfoque orçamentário. E com base nesse enfoque orçamentário, eu trouxe alguns conceitos para começarmos a trabalhar. O primeiro conceito é do grande autor, expoente da contabilidade pública, Lino Martins. Olha só, contabilidade governamental é uma especialização da contabilidade ciência voltada para o estudo e análise dos atos e fatos. Já marquei atos e fatos porque veremos isso. Enquanto a contabilidade privada só registra fatos, a contabilidade pública registrará atos e fatos. Detalhe, que ocorrem na administração pública. Não é na administração privada, é na administração pública. E, gente, essa contabilidade que veremos é uma especialização da ciência contábil, porque a ciência contábil é uma ciência social.
mas temos ramos dentro dessa ciência contábil. Temos a contabilidade de custos, a contabilidade hospitalar, a contabilidade securitária, a contabilidade pública. Então, são ramos da ciência contábil. Outro conceito de um outro grande autor, Hélio Kohama, tratou assim a contabilidade pública. É o ramo da contabilidade que estuda, orienta, controla e demonstra a organização e execução da fazenda pública, o patrimônio público e suas variações. Então, mais uma vez, é o ramo da contabilidade. E aqui percebam que o foco da contabilidade pública é o patrimônio público, vamos voltar aqui, é o patrimônio público e suas variações. Esse é o foco, e veremos bastante, da contabilidade pública. Então, Wilson, quer dizer que no centro, digamos assim, das atenções da contabilidade pública, temos o patrimônio. Você falou que a contabilidade é uma ciência, exatamente. Independente, gente, do ramo, da especialização dessa ciência, a contabilidade sempre vai estudar o patrimônio, abordando o seu aspecto econômico e financeiro, observando os elementos e as variações que acontecem nesse patrimônio, para que ao final de um exercício a contabilidade possa demonstrar através de relatórios, através de balanços, produzindo dados para que o administrador, no caso público, já que estamos estudando a contabilidade pública, venha a tomar as suas decisões. Então é isso que veremos, é a contabilidade pública, um ramo da ciência contábil, trabalhando o enfoque orçamentário. O enfoque orçamentário, ele encontra, como eu já falei, amparo legal na Lei 4320/64, ok? Bem, depois dessa introdução, já diferenciando a contabilidade pública da contabilidade aplicada ao setor público, a gente começa a detalhar a matéria agora. Gente, é interessante que vocês saibam que o órgão central, o órgão responsável pela coordenação, pela edição de regras, de normas, de leis em relação a toda a contabilidade que está ligada ao setor público, vamos ver, órgão central. O órgão central é a STN, Secretaria do Tesouro Nacional. Portanto, a STN é o órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, nos termos da Lei número 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, e do Decreto número 3.589, de 6 de setembro de 2000. Então, órgão central, Secretaria do Tesouro Nacional. Então, Wilson, a contabilidade pública é regida pela Lei 4320/64. A STN é o órgão central. A contabilidade pública é um ramo da ciência contábil. Tudo bem. Mas onde é que a contabilidade pública ela vai atuar? Qual é o campo de aplicação da contabilidade pública? O campo de aplicação, gente, é o espaço de atuação do profissional de contabilidade, que demanda estudo, interpretação, identificação, mensuração, avaliação, registro, controle e evidenciação de fenômenos contábeis decorrentes de variações patrimoniais em entidades do setor público ou de entidades que recebam, guardem, movimentem, gerenciem ou apliquem recursos públicos na execução de suas atividades, no tocante aos aspectos contábeis da prestação de contas. Então, o que temos aí? Hoje, e sempre, na realidade sempre, a contabilidade pública, ela sempre controlou os recursos públicos, ou recursos públicos utilizados por uma entidade pública ou até por entidades privadas que receberam
recursos públicos. No caso das entidades privadas, no tocante ao aspecto de prestação de contas. Então, a contabilidade pública alcança, em regra, as entidades do setor público e também alcança entidades privadas que utilizaram recursos públicos, que têm bens públicos sob a sua posse, guardem, gerenciem, administrem bens ou recursos públicos. Mas melhorando, depois dessa parte teórica, filosófica, vamos colocar assim, o campo de atuação da contabilidade pública, eu preparei uma figurinha que ela pode ser explorada em uma prova. Vamos ver? Olha só. Unidades da administração direta. Poder Executivo. União. Ministérios / secretarias especiais. Nos estados e municípios, as secretarias. Poder Legislativo. União, Congresso Nacional. Estados, Assembleias Legislativas. Municípios, Câmaras Municipais. Não esquecendo do Tribunal de Contas, Tribunais de Contas. Poder Judiciário, Federal e Estadual. E também o Ministério Público é obrigado. Já as unidades da administração indireta. Autarquias, fundações públicas, estatais dependentes, que são aquelas que utilizam recursos à conta do orçamento público para despesas de custeio e investimentos específicos. E os serviços sociais, SENAC, SENAI, SESI, conselhos profissionais, CFC, Conselho Federal de Contabilidade, OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, CRM, Conselho Regional de Medicina e o CREA, etc. Os conselhos profissionais. E também há uma outra forma de trabalharmos o campo de aplicação. Olha aqui. União, estados, municípios, os poderes, aí vamos incluir dentro dos poderes, não são poderes, mas estão lá agarradinhos. Ministério Público, Tribunal de Contas, a administração direta, autarquias, fundações, serviços sociais, conselhos profissionais e as estatais dependentes. Detalhe, em relação às estatais dependentes. A inclusão das estatais dependentes dentro do campo de aplicação da contabilidade pública ocorreu com a Lei de Responsabilidade Fiscal. E agora vamos a uma questão. O campo de aplicação da contabilidade pública vem se expandindo nos últimos anos, sobretudo por determinação da legislação federal. Assinale a opção que indica os entes incluídos no seu campo de aplicação, em razão da Lei Complementar número 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Acabei de falar, a novidade da LRF em relação ao campo de aplicação da contabilidade pública foram as empresas estatais dependentes. Ok? Bem, e qual será o objetivo da contabilidade pública? Na realidade, é o objetivo da ciência contábil. E se é o objetivo da ciência contábil, também será o objetivo de todas as especializações da ciência contábil, incluindo a contabilidade pública. Mas, Wilson, qual é o objetivo? Fornecer informações atualizadas e exatas à administração para subsidiar as tomadas de decisões, aos órgãos de controle interno e externo para o cumprimento da legislação e às instituições governamentais e particulares para fins estatísticos ou de interesse dessas instituições. Então, gente, o objetivo de qualquer contabilidade sempre será o de produzir dados. Agora, não apenas dados aleatórios, dados que representem informações fidedignas, informações exatas, informações que poderão ser utilizadas para que o administrador, quer seja ele público, quer seja ele privado,
para que o público interno, para que o público externo tome uma decisão. Então, esse é o objetivo da ciência contábil. E a gente adequa esse objetivo na contabilidade pública apenas focando o patrimônio público, que é o campo de estudo da contabilidade pública. Mas fornecer dados, fornecer informações de tudo aquilo que aconteceu no patrimônio público ao longo de um determinado período de tempo, que chamamos exercício financeiro. O patrimônio público variou? Essa variação foi positiva? Essa variação foi negativa? Os dados estão aqui, administrador. Tome uma decisão para melhorar ou para corrigir um problema que aconteceu durante o exercício. Então, esse é o objetivo da contabilidade pública. Mas para que a contabilidade possa trabalhar no seu campo de atuação, para que a contabilidade possa produzir dados para que outros tomem decisões, houve e foi eleito o objeto da contabilidade pública, que também é o objeto da ciência contábil. Então, vale para qualquer especialização. E não é diferente em relação à contabilidade pública. Mas qual é o objeto? Vamos ver? Objeto. O objeto, gente, da contabilidade, qualquer uma, é o patrimônio público. Então, é isso que vamos controlar. É isso que vamos acompanhar durante o exercício financeiro, o patrimônio público. Então, lembrem-se, o objeto da contabilidade, qualquer que venha a ser a contabilidade, é o patrimônio público. Mas o que é, Wilson, o patrimônio público? Patrimônio, e depois entramos no público. O patrimônio, gente, é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Patrimônio, conjunto de bens, direitos e obrigações. Alguns até cometem um erro quando vão conversar, digamos, dois amigos conversando e um querendo mostrar a sua riqueza patrimonial. E a conversa, ela gira mais ou menos assim. Uma conversa entre dois amigos, né? Aí um amigo falando para o outro. Cara, eu estou bem. O meu patrimônio cresceu bastante. Hoje eu tenho um apartamento na beira-mar. Eu tenho um carro importado e uma casa na praia. Se não bastasse o apartamento na beira-mar, ainda tem uma casa na praia. Poxa, você está bem mesmo. Seu patrimônio, está excelente. Mas, nessa conversa, aquele que estava se gabando, ele não pode esquecer que o patrimônio ele não é composto apenas da parte positiva. Também temos a parte negativa. Por isso que o patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Na conversa, o rapaz aí deveria ter dito, explicado melhor. Ele deveria ter colocado assim, eu tenho um apartamento na beira-mar, mas eu financiei em 100 anos, paguei a primeira parcela agora. Eu tenho um carro importado, mas também está financiado. Está financiado e estou com dificuldade para pagar. E a minha casa na praia está hipotecada. Então ele devia ter dito a parte negativa, porque o patrimônio é só essa parte bonita que a gente tem, é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Mas como estamos aqui lidando com a contabilidade pública, o patrimônio é público. Os bens são públicos, os direitos são públicos, as obrigações são públicas. Mas é o conjunto integrado desses elementos que formam o patrimônio público. Voltem para a figurinha, vamos lá. Então, gente, bens, direitos e obrigações. A parte positiva do patrimônio, bens e direitos, foi convencionada e foi classificada pela ciência contábil como ativo. A parte negativa, obrigações, é o passivo exigível. É aquele que, caso a entidade não pague as suas contas, alguém vai cobrar até na justiça. Então, o patrimônio é ativo e passivo. E para melhorar ainda mais, o que fez a legislação, o que fez a ciência contábil? Ela tentou colocar e
conseguiu esse patrimônio em uma balança. No prato da esquerda, bens e direitos. No prato da direita, as obrigações. Mas, Wilson, se o patrimônio está numa balança, dependendo dos valores dos bens e direitos, essa balança pode pender para um lado ou poderá pender para o outro lado. Exatamente. Se os bens e direitos superarem as obrigações, como nesse exemplo aqui, 100 maior que 80, a balança vai pender para a esquerda. Agora, se bens e direitos menores que obrigações, a balança vai pender para o outro lado, para o lado direito. Só que a ciência contábil sempre quis que a balança ficasse equilibrada. Mas para equilibrar essa balança, tendo valores diferentes, como esses aqui, o que é que a ciência contábil fez? Ela criou o fiel da balança. Ela criou aquele elemento que vai manter o equilíbrio em qualquer situação, sendo o ativo positivo, ou sendo o ativo maior que o passivo, ou o passivo maior que o ativo. Esse fiel da balança chamaremos de patrimônio líquido. Gente, se o ativo é igual a 100 e o passivo é igual a 80, para que a balança fique equilibrada, o patrimônio líquido deverá ser igual a 20. Porque agora, somando a parte da esquerda, ativo, temos 100. Somando toda a parte da direita, teremos 100 também. E a balança ficará equilibrada. Então, ativo, bens e direitos. Ativo, bens e direitos. E o passivo, obrigações. Sendo essa aqui, que trataremos mais adiante, de obrigações exigíveis. E essa aqui, obrigações não exigíveis. Mas a pergunta agora, que vem logo a seguir, é: como é que eu vou classificar as minhas contas que aparecem no ativo e as que aparecem no passivo? Como esses grupos foram conceituados pela Lei 4320/64. Então, partiremos agora, gente, nessa nossa evolução da matéria, para classificação patrimonial pela Lei 4320/64, artigo 105. Detalhe, não é? Estamos trabalhando o enfoque orçamentário. Então, vamos evoluir. Aos poucos eu vou acrescentando novas informações. Aos poucos, nada atravessado. Bem, observem isso aqui. Temos o patrimônio. De um lado, o ativo, do outro lado, o passivo. E 4 retângulos, né? A 4320/64 pegou o ativo e dividiu em 2 grupos, chamando-os de ativo financeiro e ativo permanente. A mesma lei, ela pegou o passivo, esse aqui, que é o exigível, e também dividiu em 2 grupos, passivo financeiro e passivo permanente. E o que está faltando aqui? O que é? É o fiel da balança, não é? Que chamamos de patrimônio líquido. O patrimônio líquido, portanto, gente, é a diferença entre o somatório do ativo financeiro mais o ativo permanente. Eu vou somar esses 2 grupos e vou reduzir do somatório do passivo financeiro e passivo permanente. E o patrimônio líquido será encontrado desta forma. Então, gente, comecem a idealizar o patrimônio dessa configuração: ativo financeiro, ativo permanente, passivo financeiro, passivo permanente e o patrimônio líquido. Bem, e agora? Agora a pergunta é a seguinte: Wilson, eu tenho no patrimônio o ativo financeiro e o ativo permanente, tudo bem. Aí estou com um bem aqui, tem um bem, né?
Como é que eu vou colocar, ou por que eu vou colocar esse bem no ativo financeiro e não no ativo permanente? Ou ao contrário, por que eu vou colocar no ativo permanente e não no ativo financeiro? Da mesma forma, a obrigação. A minha obrigação ficará no passivo financeiro e não no permanente, por quê? Qual ou quais os critérios que a Lei 4320/64 criou para classificarmos as contas ou no grupo financeiro ou no grupo permanente? Isso é importante. Então vamos ver como a Lei 4320/64 estabeleceu seus critérios, definiu o ativo financeiro e o ativo permanente para a classificação das contas. Vamos ver? Voltem para a tela. Classificação dos elementos patrimoniais. Começaremos com o ativo financeiro. Artigo 105, parágrafo 1º. O ativo financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis, independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O ativo financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis, independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. Então, gente, o critério utilizado pela Lei 4320/64 para classificar um bem ou um direito no ativo financeiro, qual foi? Olha só, independentemente de autorização orçamentária. Então, se o bem ou direito para ser alienado, para ser recebido, independer de autorização orçamentária, ele será classificado no ativo financeiro. Então, esse foi o critério que a 4320/64 escolheu para classificar um bem ou um direito no ativo financeiro. Não há necessidade de autorização orçamentária. Exemplos. A conta banco, para ser movimentada, não precisa de autorização orçamentária. Um direito a receber uma dívida ativa, mas se bem que a dívida ativa é um caso à parte, veremos depois. Mas a conta banco, a conta caixa, que para serem movimentadas, independem de autorização orçamentária. Mas, por enquanto, eu não quero entrar nos exemplos. Eu quero apenas definir o ativo financeiro. Quando eu chegar no balanço, aí eu vou destrinchar o ativo financeiro. Como eu falei, tudo a seu tempo para não complicar. Então, por enquanto, basta saber qual o critério que a 4320/64 definiu para classificar um bem ou um direito no ativo financeiro. Não há necessidade de autorização orçamentária para receber esse bem ou receber esse direito. Basta saber isso por enquanto. O outro grupo é o ativo permanente. Artigo 105, parágrafo 2º. O ativo permanente compreenderá os bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. Olha só, gente, o ativo permanente compreenderá os bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação, olha o critério aqui, dependa de autorização legislativa. Então, quando este bem para ser alienado, quando esse direito para ser recebido depender de autorização legislativa, estaremos diante de contas pertencentes ao ativo permanente. Então, o ativo financeiro independe de autorização orçamentária. Esse foi o critério. O ativo permanente depende de autorização legislativa. Esse foi o critério. E é assim que começaremos a conceituar e classificar as contas desse grupo. Os exemplos virão depois, nem se preocupem. Então, o patrimônio é composto da parte positiva, ativo, e a parte negativa, passivo. Dentro do ativo, temos o ativo financeiro e o ativo permanente.
O ativo financeiro, bens e direitos que independem de autorização orçamentária. O ativo permanente, bens e direitos que dependem de autorização legislativa para serem movimentados. E a outra parte, que é a parte negativa, o passivo, as obrigações. Quais foram os critérios? Veremos daqui a um pouco, quando eu voltar. Até já.